Olá, querido, boa noite. Que bom que você está aqui. Você pode tomar seu assento, por favor. Aleluia, que tempo precioso, que tempo maravilhoso. Eu queria conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Se esse culto é a primeira vez que você vem na nossa igreja, faz um sinal aí com a sua mão, a gente quer te conhecer. Temos duas pessoas. Você pode ficar em pé para a gente te conhecer melhor? Amém. É um prazer te receber aqui. Se você já se congrega em algum lugar, em alguma outra igreja, manda um abraço lá para o seu líder, para o seu pastor. Mas se você está procurando algum lugar para se congregar, aqui é uma excelente igreja, nós estamos de portas abertas para te receber e será um prazer. Amém? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Eu tenho alguns avisos importantes hoje. O primeiro deles é que sábado nós teremos uma programação poderosa aqui na nossa igreja, às 20 horas. A primeira delas é Mulheres Virtuosas. Às 20 horas aqui vai ser um sucesso. E simultaneamente no nosso auditório, também às 20 horas, nós vamos ter Homens na Caverna. Vixe! Eu vou repetir. Nós teremos às 20 horas, sábado aqui, Homens na Caverna. Melhorou um pouquinho. No domingo, nós temos os nossos cultos de celebração às 16 e às 18 horas. O nosso querido professor Armando Sena vai estar louvando aqui para a gente, vai estar ministrando no segundo culto, vai ser poderoso também. Amém? Agora vamos para a parte mais alegre do nosso culto. Amém? Vamos falar sobre os dízimos e as ofertas. Abre lá comigo em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Nesse primeiro versículo, versículo 9, diz: honra ao Senhor com os teus bens. E a partir desse versículo nós podemos tirar aqui duas instruções poderosas, né? A primeira é que nós precisamos honrar o Senhor com os nossos bens, né? E aqui está falando de adoração. Quantos aqui sabem que quando a gente separa, doa ao Senhor daquilo que nós temos, nós estamos adorando a Ele, né? E o segundo aspecto que nós podemos tirar aqui é a respeito da forma que nós fazemos isso, né? Está falando de honra, e honra está falando da forma em que nós praticamos isso, a forma que nós ofertamos, a forma que nós dizimamos. Tem que ser com alegria, tem que ser com felicidade, não pode ser de qualquer jeito. Amém? Então eu te convido aí a você separar o seu dízimo, a sua oferta. Eu vou pegar a minha aqui que eu esqueci de trazer. Se você vai fazer isso através em espécie, assim como eu, você tem um envelope aí na frente da sua cadeira. Se você vai fazer através de Pix, aqui está no telão, mostrando o Pix da nossa igreja, que é o nosso CNPJ. Se você prefere fazer isso através de cartão de crédito ou débito, você pode ir até lá atrás, as nossas tesoureiras estão lá para te receber. E para você que está nos acompanhando pelo YouTube, está aparecendo aí para você agora mesmo o QR Code e também o Pix da nossa igreja. Amém? Então, ergue aí teu envelope, para quem vai fazer de outra maneira, ergue a tua mão, vamos render graças agora. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos capacita. Nós queremos dizer ao Senhor que nós te amamos e te honramos, Senhor, com as nossas ofertas e com os nossos dízimos, e abençoamos agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar.
melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. 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 Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Todos estão bem? Amém. Então falei com a pessoa que está do seu lado, dá boa noite para ela, graça e paz. Diz para ela, você está no melhor lugar que você poderia estar nessa quinta-feira à noite. Aleluia. Como é bom, irmãos, estarmos reunidos como a igreja do Senhor para louvar e cultuar ao nome dele. Como eu sempre gosto de lembrar, nós viemos aqui para cultuar ao Senhor, para dar o nosso melhor, mesmo durante o louvor, durante as ofertas, e agora abrindo o nosso coração para receber a poderosa palavra de Deus. Amém? Então fica conectado com aquilo que o Senhor vai trazer para nós nessa noite. Eu queria convidar você a curvar um pouco a sua cabeça para que a gente possa orar. Amém? Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por sua poderosa palavra, Senhor. Obrigado por seu poderoso Espírito que está em nós. A sua graça que nos capacita, Pai, o seu refrigério que paira aqui nesse lugar, renovando as nossas forças, Pai, refrigerando, Pai, as nossas almas, os nossos corações por meio da palavra. Nós cremos em você, Pai, nós te amamos e queremos dar o nosso melhor nessa noite, para te adorar, para te louvar e bendizer o seu santo nome. É assim que nós oramos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Gente, muito obrigado. Vocês são um sucesso. Aleluia. Então, gente, domingo, nosso pastor iniciou uma série de ministrações aqui na nossa igreja com o tema Vidas Secretas, né? E como ele bem falou, esse tema não é nome de novela da Globo, amém? Não é nome da novela. Então, fica conectado que eu tenho certeza que Deus vai tratar coisas grandiosas. Domingo, o pastor falou sobre esse tema, né? Vidas secretas. E para você que tem alguma dúvida, esse assunto fala sobre você ou alguém ter uma vida secreta. E quando fala sobre ter uma vida secreta, está falando sobre uma vida na prática do pecado. Alguém que está praticando o pecado. E ele trouxe alguns exemplos aqui de pessoas na Bíblia que estavam tendo vidas secretas e pessoas que tinham seu caráter aprovado diante de Deus. E pelo exemplo dessas pessoas, nós podemos aprender um pouco acerca da vontade de Deus. Ele falou sobre Davi, né? Davi foi um grande homem, o homem que é chamado o homem segundo o coração do Senhor, mas como o pastor bem ministrou aqui, nós vimos que ele cometeu, irmãos, atrocidades, né? Tinha uma vida secreta, uma vida de pecado que desagradou a Deus, e isso redundou em coisas, em prejuízos que foram pelo longo da vida dele, né? Ele falou sobre Sansão também, falou sobre Ananias e Safira, e trouxe o exemplo de Daniel, Samuel, do profeta Natã. Eu não vou ministrar a mesma coisa que ele ministrou, amém? Mas eu te incentivo a ir lá no nosso canal do YouTube e assistir a ministração do nosso pastor no domingo à noite. Foi algo poderoso, irmãos. Eu fui muito alcançado e tenho certeza que as pessoas que estavam aqui também foram. E tenho certeza que você também pode ser muito alcançado através dessa palavra. Então vai lá para que você não perca nenhum culto sobre essa série. E eu queria falar um pouco hoje sobre um cidadão, né, sobre alguém que também teve o seu momento de vida secreta, para que a gente possa, irmãos, aprender com o exemplo dessas pessoas, amém? Não é só para que a gente fique sabendo que Davi pecou, que Davi errou, que o profeta Natã acertou, que Daniel acertou, não é só para que a gente conheça a vida deles, mas a Bíblia, irmãos, toda ela é para que a gente possa meditar, para que a gente possa ler, saber onde estamos acertando, continuar a intensificar os nossos acertos e saber também onde nós estamos errando. A palavra ela é como um espelho, né? Então, quando você olha no espelho ali, você vai notar aquilo que está certo, aquilo que está alinhado e aquilo que está em desacordo. E aí você faz o que quando tem algo errado? Você vai lá e ajusta. Então, quando nós vemos os exemplos dessas pessoas que erraram e que acertaram, é para que nós possamos comparar com a nossa própria vida e buscar o acerto. E lá em Gênesis, eu já falei o capítulo Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1, nós vamos ver aqui o exemplo de Adão.
Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. No versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu queria dar uma pausa aqui, já a gente vai continuar nessa leitura. Mas olha só, irmãos, Deus, ele criou todas as coisas, logo após ele criou Adão, depois criou Eva, a mulher, né? E ele deu uma instrução bem clara. Então, em todas as dispensações, em todas as alianças, inclusive na nossa, inclusive individualmente, Deus nos dá instruções bem claras acerca da nossa vida, acerca de como nós devemos andar e nos portar. Amém? Então, nós temos da parte do Senhor uma instrução clara. Onde é que está essa instrução? Na palavra. E é por isso que Deus é tão enfático em falar por diversas vezes: medita no livro dessa lei de dia e de noite. Medita nessa palavra de dia e de noite. Não se aparta nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvie. Amém? Não se inclina para a carne, mas se inclina para o Espírito. Se inclinar para o Espírito, irmãos, é estar firmado nessa palavra. E essa palavra, irmãos, é a ordem de Deus, é aquilo que Deus traz para nós como instrução clara. E ele trouxe para Adão e Eva uma instrução clara. Qual era essa instrução? Era algo bem simples. Tem uma árvore aqui e você não vai comer dela e nem tocar, porque se você fizer isso, você vai morrer. E aí chega o diabo com o seu modo de operar e traz o quê? Uma mentira para ela. Né? De certa forma não era nem mentira, mas o intuito dele era enganar o homem e a mulher para que eles comessem daquele fruto, desobedecessem a Deus, e tudo acerca do pecado está na questão de desobediência. Amém? Então, o diabo enganou o homem e a mulher, de fato a mulher, né, para que eles comessem daquilo e transgredissem a instrução que foi muito clara: dessa árvore vocês não vão comer. Irmão, só tem uma coisa que a Bíblia atribui paternidade ao diabo, e essa coisa é a mentira. Então, todos os dias, irmãos, você vai ser exposto a alguma coisa que o diabo vai trazer para você, te mostrar alguma coisa, e junto com essa coisa que ele vai te mostrar, ele vai trazer uma mentira. E diante dessa mentira, você faz uma escolha, assim como Eva fez. A Bíblia não diz que o diabo pegou o fruto, colocou na boca dela e fez ela engolir à força. Não foi assim, amém? Então, o que isso diz para mim e para você? Diz para mim e para você que mesmo diante das tentações, mesmo diante das mentiras do diabo, tem coisas que vão parecer agradáveis aos nossos olhos, como a gente viu aqui. Tem coisas, irmãos, que vão parecer que são agradáveis à nossa carne, à nossa vontade carnal. Mas deixa eu dizer para você, se isso que é agradável a você vai contra aquilo que é a instrução clara de Deus na palavra, ou seja, manter uma vida de integridade, manter o seu caráter firme, manter a sua vida de santidade intacta, se qualquer coisa que se apresentar diante de você, mesmo que vá te trazer prazer, amém? Mas que vá contra esses princípios, irmãos, está errado. É mentira do diabo, e isso vai trazer um prejuízo para a sua vida e para a minha vida. E diante dessas coisas somos nós que fazemos a escolha. Não é que vai vir Deus e o Espírito Santo aparecer diante de você e vai dizer: filho, não faz isso. Amém? Você já tem a palavra, irmãos. Você já tem o Espírito Santo, que é maior do que o diabo e de todos os demônios e espíritos habitando dentro de você. Ele está dentro de você e dentro de mim. Isso nos capacita a andar em retidão, a não ter uma vida secreta. Sabe, essa série, irmãos, é para nos incentivar a tirar esses monstros do armário. Quando a gente fala sobre pecado, e a gente está falando sobre pecado, amém? Sobre pecado, sobre santidade, sobre ter uma vida
de vidro, né? Uma vida de portas abertas, mesmo entendendo, irmãos, que Deus ele está dentro de nós, vendo tudo que nós fazemos. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quem nós somos e Ele vê através de nós. Então, nós não temos como ter uma vida secreta diante do Senhor. Mas nós estamos falando também sobre ter uma vida secreta diante dos irmãos, diante das pessoas. Tem gente que na igreja é um santo, né? É muito bonito, mas as pessoas não sabem aquilo que está escondido no armário. Sabe, esse é o tempo de você tirar, se existe algum monstro no seu armário, você ir lá, escancarar essa porta e botar esse bicho para correr. E quando a gente fala sobre pecado, irmãos, erroneamente, todos nós temos a tendência a pensar em coisas morais. Ou seja, o que é pecado? Sexo fora do casamento, pornografia, coisas relacionadas à ilicitude sexual, coisas relacionadas a matar, roubar. Mas, irmãos, quando a gente fala sobre ter uma vida secreta, a gente fala muito além dessas coisas. Isso também é errado e é muito feio. Mas você deixar de andar em amor com os irmãos, você está errado, irmãos. Se aqui na igreja você anda em amor com todo mundo, abraça, beija, mas quando você chega lá fora, você maltrata as pessoas, você não lida bem com seus funcionários, você não trata bem o seu chefe, está errado, queridos. Você tem que dar o testemunho de Cristo. Cristo vai brilhar através da sua vida. Você é a luz do céu nessa terra. Então, o que você fizer para as pessoas é Cristo fazendo. Porque para quem não conhece Cristo, irmãos, eles não sabem a vontade de Deus, eles não sabem como Cristo é, como Cristo faz. Então, quando eles veem o cristão, para eles a imagem de Cristo é aquela. E se nós fazemos o que desagrada a Deus, irmãos, qual é a imagem que nós levamos de Deus para as pessoas? Isso é muito sério, irmãos. A instrução primordial da igreja na terra é o quê? Qual é a vontade de Deus? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como é que a gente faz com que todos os homens cheguem salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Pregando a palavra, vivendo a palavra e dando um bom testemunho. Então, esse não é mais um tempo, irmãos, de termos vidas secretas. Esse não é mais o tempo de você e pessoas terem pecados de estimação, seja ele de qual natureza for, se for mentira, se for roubo, se for ganância, se for avareza, tudo isso é pecado, irmãos. Ou seja ele de natureza sexual, ou seja ele de natureza moral, porque tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja e transgredindo nessa área. E como nosso pastor falou, esse é um tempo de arrependimento. E graças a Deus, irmãos, pelo sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Porque para nós foi dada a oportunidade de nos arrependermos, reconhecermos que estamos errados, abandonar a prática errada e seguir em retidão. Amém? E muitas vezes o pecado, irmãos, ele vai se apresentar dessa forma, como algo prazeroso. Olha só o que a Bíblia diz. No versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ou seja, primeiro ela viu. Ela olhou para aquilo. Então ela viu que era boa para comer. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então ela tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Irmãos, Adão não foi enganado aqui, tá bom? Tem muita gente que acha que Adão foi enganado, né? A mulher deu o fruto a ele, ele comeu, oh, que fruta boa. De onde foi que você pegou? Foi daquela árvore. Aí ele começou a cuspir. Não foi assim, irmãos, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Amém? Então, o que é interessante aqui, irmãos, é que Eva, ela viu que a fruta era agradável aos olhos. Então, primeiro ela prestou atenção naquilo. O diabo mostrou para ela algo, disse para ela algo, baseado em uma mentira, e então ela começou a considerar aquilo que o diabo estava falando. Quantas vezes, irmãos, coisas se apresentam na nossa vida, o diabo às vezes está ali sentado do seu lado e te apresenta uma solução fácil, para você resolver um problema, mas que isso desagrada a Deus, vai transgredir o seu caráter, é fácil, é desejável aos olhos, mas está errado. E quantas vezes a tentação vem e pessoas fazem a escolha errada? Amém? E nós estamos aqui à luz da palavra, irmãos, para te incentivar. Mesmo diante das coisas difíceis, mesmo diante do caos, não pega o caminho mais fácil. Não pega, irmãos, o caminho mais fácil. Porque muitas vezes o caminho mais fácil é o que leva as pessoas
a cair no pecado, desagradar a Deus e causar coisas terríveis na vida delas. Essa é a vontade de Deus? Claro que não, irmãos. A vontade de Deus, irmãos, é a nossa santidade, é a nossa retidão. A Bíblia diz: sede santos, como eu sou santo. Aleluia. Irmãos, Deus é santo. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não se alegra com uma vida secreta. Nós não estamos aqui na igreja, nós não estamos nessa terra como cristãos, irmãos, para estar brincando com o pecado. Olha só, se Eva, irmãos, se ela não tivesse perto daquela árvore, você acha que ela teria conseguido esticar a mão, pegar daquele fruto e comer? O que isso nos mostra? Muitas vezes mostra, irmãos, que às vezes a gente está sendo tentado por algo, mas a gente está ali, do lado daquilo que causa a tentação. E isso me faz lembrar de José. José, certa vez, foi colocado diante de uma mulher, aquela mulher ela se despiu diante dele, queria ter relações com ele, o que foi que ele fez? Correu, irmãos. Então, como é que a gente tem que tratar a tentação? A gente tem que correr. O diabo a gente enfrenta, a gente resiste. E resistir a ele não é gastar força lutando e brigando, porque Cristo já venceu por nós na cruz. Mas resistir ao diabo, irmãos, é ficar firme e inabalável na sua posição. Amém? Você não vai se trocar com alguém que está abaixo de você. Você fica ali sabendo que ele não pode lhe tocar. Mas a tentação, irmãos, a gente tem que correr. Ora, eu já vi gente que é ex-viciado em drogas. Aí o cara quer ir evangelizar numa boca de fumo. Irmão, se ele não cair no mesmo dia, talvez na semana ele caia. Ou um ex-alcoólatra ir evangelizar num bar. Então, irmãos, aquilo que te causa tentação, foge disso. Eva só conseguiu pegar o fruto porque ela ficou ali, ó, embaixo da árvore, vendo o fruto. Dizendo: rapaz, esse negócio é bom mesmo. Agradável aos olhos. É bom para me dar entendimento. Deus não está olhando, né? Eu vou pegar. Pegou, comeu, deu para o marido comeu, e aí pronto, irmãos, o estrago estava feito. E aí no versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha só, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Ora, eles já estavam nus, irmãos, eles foram criados assim e eles estavam lá e não tinha problema nenhum. Mas quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, a Bíblia diz que abriram-se então os olhos. E eles viram que estavam nus. Ou seja, o pecado fez com que eles olhassem para eles mesmos e vissem fragilidade. Eles deixaram de considerar o Senhor que estava cuidando deles, que estava fortalecendo eles. E é isso que o pecado faz na vida das pessoas. Quando alguém peca, quando alguém erra, aí você vai ver, irmãos, que as pessoas elas param de considerar o Senhor e passam a considerar as suas fragilidades, as suas debilidades. Eu paro de olhar para o Senhor e vou olhar para aquilo que é a minha fraqueza. E o pecado, irmãos, ele vai... A Bíblia diz que o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Não é a morte física de uma vez. A Bíblia diz lá em Romanos 8 que aquele que se inclina para a carne, ele está caminhando para a morte. Então não é você pecou, morreu e pronto, acabou. É uma caminhada. Mas deixa eu dizer algo para você, uma hora a conta chega. E muitas vezes, irmãos, a gente não tem como pagar o preço. Mas graças a Deus, novamente, eu reforço isso, pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Porque uma vez por todas, ele pagou pelos nossos pecados. E isso, irmãos, não é desculpa, não é uma afirmação para nos dar liberdade para pecar. A Bíblia diz: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Pedro diz que, parafraseando, que um cristão, quando ele volta ao pecado, é como um cachorro que vomitou e voltou para o próprio vômito. Sabe, quando você nasceu de novo, você vomitou todas as práticas de pecado. Jesus tirou de dentro de você tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que era a sua velha natureza, todo aquele seu velho homem, e te deu uma nova vida, cheia de paz, de alegria, de contentamento. Aleluia! E aí, quando a gente escolhe, irmãos, pecar, a gente está como um cachorro que volta para o próprio vômito. Ou como uma porca, né, como diz lá, que foi lavada, banhada, mas que escolheu voltar e se revolver na lama.
coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível aos olhos do Senhor, que coisa terrível aos nossos próprios olhos, aos olhos dos nossos irmãos, é ter uma vida secreta, é ter um pecado de estimação. O pecado, irmãos, isso é duro de falar, né? Mas o pecado, irmãos, ele vai te matar. Graças a Deus, porque eu estou diante de um povo que vive em santidade. Aleluia! Um povo radical. Um povo que não vive o evangelho light. Aleluia, aleluia. Versículo 8. Versículo 7, né? Então, eles perceberam que estavam nus, eles começaram a considerar as próprias fraquezas. E aqui diz que eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ou seja, eles tentaram cobrir a nudez. E esse é o erro de todo mundo que tem uma vida secreta e que tem um pecado de estimação. Muitas vezes, irmãos, a gente tem a oportunidade de se arrepender, de recomeçar, de entregar aquilo nas mãos do Senhor, de confessar e receber o perdão. Mas às vezes as pessoas elas querem coser folhas de figueira. O que representa essa folha? É uma pessoa que errou e está tentando, na força do seu braço, tapar ou cobrir aquele pecado. Mas quando sabe que folha de figueira, irmão, se você arrancar ela da árvore e você cobrir a sua nudez, talvez no outro dia você esteja nu novamente. Ou seja, na força do seu braço, você não vai conseguir. Amém? Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. E Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados não só ao Senhor, mas uns aos outros. Aleluia. No verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Olha só, irmãos, que tolice. Olha só, o pecado, irmãos, deixa a pessoa burra, além de tudo. Além de matar a pessoa, de assassinar as coisas que Deus fez na sua vida, ele vai te deixar burro. Porque como é que Adão, irmãos, conhecia Deus? Deus vê todas as coisas, onipresente, onipotente, onisciente. Como é que ele acha que ele ia se esconder do Senhor? Por entre as árvores. Ora, irmãos, Deus criou ele, já sabia onde ele estava, mesmo sem vê-lo. Mas aí ele tenta se esconder. Ou seja, o pecado, irmãos, tira a ousadia, tira a autoridade, te rouba. Às vezes a fé de alguém fica inoperante porque aquela pessoa está levando uma vida de pecado. E não é que você não tem ousadia, não é que você não tem fé, não é que você não tem autoridade. Você tem, porque foi Jesus que te deu, e não é um pecado que vai roubar isso de você. Mas é a sua consciência, que não deixa você exercer aquilo que é seu por direito. Uma vida secreta vai fazer com que você não opere naquilo que Deus tem para a sua vida. É sério, irmãos. E aí eles se escondem entre as árvores do jardim. E aí no 9 diz, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? No verso 10, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Olha só, irmãos, você vai ver aqui do verso 10 ao verso 21, Deus falando para Adão e Eva todas as consequências daquilo que eles fizeram. Por causa do seu pecado, a terra passou a produzir abrolhos, você vai trabalhar agora e com esforço vai ganhar o seu pão. A mulher agora vai dar à luz e vai sentir dor por isso. E isso, irmãos, não acarretou só na vida deles, acarretou por toda uma geração, por causa de um erro de um homem que decidiu levar uma vida secreta, tentou se esconder do Senhor, pecou, errou e tentou se esconder. Isso acarretou, irmãos, por toda uma geração, até que o segundo Adão chegou à terra. E acabou com a farra do diabo. E o segundo Adão, irmãos, para quem não sabe, é Cristo. Amém? Mas olha só, irmãos, o pecado, o erro de alguém não vai afetar só a vida dela. Quando alguém adultera, aquilo afeta a pessoa que adulterou, a outra pessoa que teve a relação com ela, a família da outra pessoa, a família dessa pessoa que adulterou, filho, mulher, todo mundo, irmãos. Então, o pecado, irmãos, é algo que destrói vidas. E Deus vem falando
tudo isso que você vai ler a sua Bíblia do verso 10, se eu não me engano, ao verso 20, você vai ver tudo o que aconteceu porque o pecado entrou no mundo. E ainda hoje, irmãos, existem coisas que estão no mundo, como doenças, catástrofes, tantas coisas, por causa do erro de Adão e do pecado. Não era a vontade de Deus, mas aquilo deu liberdade para que essas coisas acontecerem. Não foi porque Adão pecou e agora Deus foi e disse, vai ser assim, agora eu quero que seja assim. Não, Deus só estava dizendo a consequência e não a sua vontade. Amém? Mas sabe o que é que chama a minha atenção, irmãos, e o que é que deve chamar a sua atenção? Não são todas essas atrocidades que acontecem do verso 10 ao verso 20. O que tem que chamar a nossa atenção é onde estás. Quando Deus olha para Adão, irmãos, mesmo sabendo onde Adão estava fisicamente, Deus diz para ele, Adão, ou diz para o homem, onde estás? Irmãos, isso deve ser o nosso maior temor. É Deus olhar para nós e dizer, onde estás? Não devemos temer as consequências naturais, mas devemos temer, irmãos, Deus olhar para nós e dizer, onde estás? Mesmo sabendo onde estamos, fisicamente, espiritualmente, hoje, porque Deus está dentro de nós. O que foi que aconteceu aqui, irmãos? Adão foi criado conectado com o Senhor. Eles eram como um só, conectados no Espírito, como um filho. Mas no momento em que ele pecou, essa conexão foi quebrada. E aí eles se apartaram. Porque Deus, irmãos, como eu disse, é santo. E sendo santo, ele não tem comunhão com o pecado. E que coisa, irmãos, para nós como cristãos, é não podermos ter comunhão plena com o Senhor. Por causa de uma vida secreta, por causa de um pecado de estimação. E eu quero te incentivar nessa noite. Se tem alguém aqui que está na prática do pecado, esse é um tempo de arrependimento. Como o pastor falou domingo, tem jeito, irmãos. Isso aí que está tentando te matar não vai conseguir. Isso aí que está tentando roubar a sua comunhão com o Senhor não vai conseguir. Mas a decisão é sua. Então Deus olha para Adão e diz, onde estás? Ou seja, comunhão quebrada. Quando Jesus Cristo, irmãos, tomou o nosso pecado, lá naquela cruz do Calvário, em um momento antes de ele entregar o seu Espírito ao Senhor, ele disse, Pai, por que me abandonaste? Ou seja, ali houve uma separação. E eu creio, irmãos, particularmente, que o maior temor de Jesus, quando ele chorou, quando ele suou a sangue lá no jardim do Getsêmani, não é, irmãos, porque ele ia sofrer, não é porque ele ia ser açoitado, porque ele ia para uma cruz, mas eu imagino que Jesus chorou sabendo que em algum momento ele ia se apartar de Deus. Ele não sabia, irmãos, o que era estar desconectado do Senhor. Ele não sabia o que era estar desconectado do Pai. E que coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível. É mesmo hoje na nova aliança, tendo Deus dentro de nós, sabendo que Ele não vai se apartar de nós, amém? Quando alguém peca, o Espírito Santo não sai de dentro dessa pessoa, Deus não sai de dentro dessa pessoa, você não deixou de ser filho, mas aí é que é pior ainda. Porque você está expondo um ente que é santo, que mora dentro de você, a algo que é imundo aos olhos dele. É muito sério, irmãos. Então, todas as vezes que uma tentação se apresentar diante de você, te parecer agradável aos olhos, algo que vai trazer concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, você vai lembrar, rapaz, se eu fizer isso, Deus vai olhar para mim e dizer, onde estás? Ou pior, eu vou olhar para o Senhor e dizer, onde estás? Porque eu fui para tão longe que eu nem consigo mais ter comunhão com Deus. Que coisa terrível é para um cristão que nasceu de novo verdadeiramente, não poder ter a plenitude da comunhão, não poder desfrutar da presença do Senhor. E novamente, irmãos, eu reforço, não poder desfrutar não é porque a presença não está lá, mas é porque o pecado, irmãos, fere a sua consciência. E essa ferida, às vezes, dói, porque a gente está ali diante do Senhor, Ele é santo, a vontade dEle é que nós sejamos santos. E esse pecado está ali no meio, como uma barreira. Amém? Verso 11.
Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? 12. Então disse o homem à mulher: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O pecado também vai tornar você covarde. Porque às vezes quando a gente erra, a tendência pecaminosa é o quê? Rapaz, a culpa foi do irmão, a culpa foi do pastor, a culpa foi do líder, a culpa foi da mulher, a culpa foi... Amém? Mas o caráter aprovado faz você bater no peito e dizer: Senhor, foi eu. Irmãos, a gente viu aqui o pastor falando o que Davi fez com Urias e a mulher Batseba. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa que dá nojo do que aquele homem fez. E o que me deixa perplexo é olhar para a Bíblia e ver Deus dizendo que Davi era um homem segundo o coração. Aí você olha para Saul, que foi o cara que foi rejeitado, e o que foi que o cara fez? Só escondeu uns bodes, umas ovelhas, uns bois e um reizinho. Ora, aos olhos naturais, o que é pior? O cara escondeu boi, ovelha e um rei. Mas Davi adulterou com a mulher, mandou matar o homem. Aos olhos naturais, o que foi pior? Mas Deus rejeitou Saul e disse que Davi era um homem segundo o coração dele. E Deus, irmãos, vê todas as coisas. Quando Deus chamou Davi, ele já sabia que isso iria acontecer. Mas a ação de Davi, irmãos, de bater no peito e dizer: Senhor, quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele chora amargamente, ele rasga as suas vestes, ele se veste com um pano de saco, reconhecendo: Senhor, eu errei, mas eu te amo tanto, Pai. Eu te amo tanto, Senhor. Não há vida para mim longe do Senhor. Não há vida para mim longe da sua presença. Não há vida para mim, Senhor, a não ser te adorar, te louvar, te entregar a minha vida. É uma atitude como essa, irmãos, que mesmo diante de erros, amém? Faz com que nós sejamos aprovados diante de Deus, porque Jesus resolveu o problema. E eu queria que você pulasse lá para o versículo de número 21. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e também da árvore da vida coma e viva eternamente. O 22, então, 21, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Olha só o que é isso, irmãos. Quando o pecado veio sobre Adão, quando ele pecou, ele cozeu folhas de figueira, coisas que no outro dia não iriam estar mais lá. Aí Deus vai e fala toda a consequência daquele pecado, houve ali a separação. Mas aí lá no 22 a gente vê Deus cuidando de Adão e Eva. E a Bíblia diz que ele fez roupas para eles de pele. Ou seja, houve um sacrifício. Porque para tirar aquela pele, irmãos, teve que haver um sacrifício de algum animal. E o que é que isso mostra para mim e para você? Aquilo que Cristo fez. Porque na nossa força, a gente só conseguiria folhas de figueira, que no outro dia não iriam funcionar. Mas pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue que foi derramado, a Bíblia diz que a carne dele, irmãos, foi rasgada. E a carne dele era aquele véu que separava a humanidade da presença de Deus. O véu foi rasgado. E hoje nós temos pleno acesso. A presença do Senhor está dentro de nós. E a carne que cobriu os nossos pecados, o sangue, o sacrifício que cobriu os nossos pecados, irmãos, foi de uma vez por todas, não restando mais sacrifício por pecado nenhum. Então, tendo essa consciência, irmãos, é que nós devemos ficar firmes para não pecar, sabendo que o preço foi muito alto. A gente recebeu de graça, né? E a gente diz, às vezes, entra nessa linha de pensamento, a vida com Deus é pela graça, então eu posso pecar à vontade. Irmãos, foi de graça para você, porque para Deus e Cristo o preço foi muito alto. E que a gente não exponha o sangue de Cristo ao ridículo ou ao ineficaz. Porque se a gente escolhe ter uma vida de pecado, a gente está dizendo para Jesus: ei, o que você fez por mim não vale nada. Amém? Mas a carne dele, irmãos, foi rasgada e cobriu os nossos pecados. E eu estou aqui para dizer para você hoje: tem jeito. Tem jeito. A Bíblia diz que se nós confessarmos
A gente apresentou aqui aquilo que não se deve fazer, a gente falou aquilo que é ocasionado quando fazemos o que é errado, mas eu estou aqui para dizer para você agora o que é certo. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 8 e verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não só para perdoar, mas para purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo, irmãos. Ele é fiel e justo. Lá em Efésios, no capítulo 5, diz: levanta-te, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, quem é que faz a primeira parte de se levantar? Somos nós. E quem é que faz a parte de iluminar? O Senhor. Então, nós tomamos a decisão e o Senhor nos ilumina. Nós confessamos os nossos pecados e Ele nos perdoa. Mas aí nós precisamos não só confessar o pecado, mas abandonar essas práticas. Abandonar essas práticas, irmãos, arrependimento sincero. O pecado é para trazer, irmãos, a uma atmosfera de morte para o cristão. Deve haver choro e ranger de dentes quando um cristão peca. E não pecar e sair rindo e achando que está tudo bem. Irmãos, o que Cristo fez foi sério. O que nós estamos fazendo aqui é sério. O que Deus fez e faz é muito sério, irmãos. E esse não é o tempo de você vir para a igreja arrumado no domingo, numa quinta-feira e ficar brincando de crente, de cristão, marcando aconselhamento com o pastor, falando que vai tudo bem, e você chega na sua casa e você faz o que é errado. A gente vê cristãos, irmãos, bebendo bebida alcoólica, está errado, pecado, irmãos. Está errado, querido. Aleluia, fica de pé. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Eu queria que todos fechassem os olhos. E eu queria saber se nessa noite tem alguém aqui nesse lugar que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer fazer isso nessa noite, quer tomar essa decisão de se tornar um filho de Deus, de abraçar essa vida cheia de paz, de alegria, abandonar essas práticas do pecado. Tem jeito para você. Isso não é uma mudança de igreja, não é uma mudança de religião, mas é uma mudança de vida e de eternidade. Tem alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus? Faz um sinal com a sua mão, nós vamos orar, vai ser bem rápido e você vai sair daqui como um filho de Deus. Tem alguém? Algum corajoso, alguma corajosa? Tem alguém aqui que já nasceu de novo, já se tornou cristão, filho de Deus, mas por algum motivo abraçou essa vida de pecado, veio a esfriar na caminhada, na carreira que nos está proposta e hoje você quer se reconciliar com o Senhor, renovar essa aliança que você um dia fez com Ele. Tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Nós temos uma pessoa, um corajoso, pode vir aqui à frente. Tem mais alguém corajoso como ele? Como eu disse, tem jeito para você, irmãos. Pode ficar aqui, ó. Mais alguém? Glória a Deus. Como é seu nome? Natanael. Olha aí, o nome bíblico, né? Maravilhoso. Eu não sei o que você fez, Natanael. Você sabe, Deus sabe. Mas o simples fato de você estar vindo aqui na frente hoje mostra o seu arrependimento. Diante de Deus, diante dos homens, diante dos irmãos que estão aqui. E eu sei que o fruto desse arrependimento vai ser a sua reconexão com o Senhor e uma nova história para você escrever, limpa de todo pecado, a consciência do sangue de Cristo sobre a sua vida, te purificando, te livrando. Amém? Eu vou orar por você e quando a gente terminar de orar, vai ficar tudo bem, tudo novo, para você trilhar a sua história, para você trilhar a sua caminhada com o Senhor. Amém? Levante suas mãos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do Natanael. Obrigado, Pai. Nós oramos pela vida dele, cobrimos a vida dele em oração, Pai.
Declaramos que o Natanael vai dar passos firmes, Senhor, vai correr a sua carreira, Pai, leve e veloz a partir de hoje. A partir de hoje, Pai, uma nova consciência vindo sobre ele, Pai. Aliança restaurada, restabelecida, Senhor. Purificação e perdão sobre ele, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Nós repreendemos agora toda a ação do diabo, toda a seta do diabo que está vindo sobre ele, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Natanael é uma bênção, está autorizado pelo Senhor para prosperar e avançar, no nome de Jesus. Amém. Está feito. Glória a Deus. Uma salva de palmas, irmãos, para ele. O tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Aleluia. Tem alguém que quer receber o batismo com o Espírito Santo e a evidência bíblica de orar em outras línguas? Alguém quer o revestimento de poder? Batismo no Espírito Santo? Todos cheios, todos salvos. Alguém quer receber imposição de mãos para sair daqui curado? Algum sintoma de enfermidade? Quer receber imposição de mãos? Todos cheios, todos sarados? Glória a Deus, o Senhor é bom, irmãos. Lembrando que sábado agora nós vamos ter o culto das mulheres virtuosas e vamos ter o culto dos homens. Homens na caverna. Vai ser um tempo poderoso, irmãos, e não vai ter churrasco. Amém? E mesmo assim estamos animados e vamos estar aqui para fazer uma festa santa. Amém? Glória a Deus. Não sai sem passar lá no Verbo Shop, adquirir alguma literatura para você ser edificado. Em nome de Jesus. No mais, vá na graça e na paz e seja abençoado na prática dessa palavra.